Meu nome é Marcelina. Tenho 43 anos e nunca pensei que um dia eu fosse contar essa história para alguém, mas aqui estou. Viva, em pé e com a verdade na boca. Nasci numa cidade pequena no interior do Brasil. A vida nunca foi fácil para mim, mas eu sempre fui forte, ou pelo menos tentei ser. Me casei cedo, achei que tinha encontrado meu lar, achei que tinha encontrado meu destino. Meu marido se chamava Renato. Renato era um homem de poucas palavras, mas de olhos que escondiam muita coisa. No início parecia amor. Depois, com o tempo, aquele olhar mudou. Ficou frio, ficou distante, ficou cheio de um desprezo que eu demorei demais para entender. Tivemos 4 filhos. 4. A minha mais velha, a Camila, tinha 18 anos. Um homão chamado Lucas, 15 anos, sempre sério. Sempre com aquela responsabilidade nos olhos que criança não devia ter. Depois a Fernanda, a minha pequenininha de 14 anos. Alegre, cheia de vida, com um sorriso que alumiava qualquer quarto escuro. E o caçula, o pequeno Theo, 2 anos de vida. 2 aninhos. Tão pequeno que eu tinha que carregar no colo porque as perninhas dele ainda não aguentavam o peso do mundo. Eu vivia para eles. Só para eles. Renato, nesse tempo, tinha se afastado de mim de um jeito que eu não conseguia explicar direito. Ele me olhava como se eu fosse um estorvo, como se a minha presença, a presença dos nossos filhos, fosse um fardo demais para ele carregar. Eu sentia. As mulheres sentem essas coisas, sabe? A gente sente antes mesmo de entender. Ele começou a chegar tarde. Começou a sair sem explicação. Começou a não responder quando eu falava. E quando falava, era para brigar. Sempre para brigar. Mas eu segurei. Segurei por amor. Segurei pelos filhos. Segurei porque eu era Marcelina. E Marcelina não desiste fácil. Numa tarde de sábado, Renato chegou em casa diferente. Mais calmo, com um sorriso estranho no rosto. Um sorriso que eu nunca tinha visto nele antes. E isso, por algum motivo que eu não sei explicar até hoje, me deu mais medo do que as brigas. Ele disse: Marcelina, vamos sair, a família toda. Vamos dar uma volta, respirar um pouco. Faz tempo que a gente não vai a lugar nenhum junto. Eu olhei para ele, desconfiada, mas os filhos ficaram felizes. A Camila sorriu. O Lucas parou de ser sério por um segundo, a Fernanda já estava se arrumando antes mesmo de eu responder. E o Theo, coitadinho, não entendia nada, mas gritava de alegria no colo. Eu disse sim. Entramos no carro. Os 4 filhos atrás, eu na frente, ele dirigindo. O sol ainda estava alto. A tarde estava bonita. Por um momento, e só por um momento, eu pensei que talvez eu tivesse errado sobre ele. Talvez ele tivesse mudado. Mas aí, no caminho, ele começou a falar coisas estranhas. Coisas que não faziam sentido. Falou de cansaço. Falou de liberdade. Falou de recomeço. E cada palavra que ele dizia, eu sentia meu coração apertar mais, mais e mais. Eu perguntei: Renato, para onde a gente está indo? Ele não respondeu. Só olhou pela janela. A paisagem foi mudando. As casas foram sumindo. O asfalto virou terra batida. A terra virou num caminho de mato. E antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o carro parou numa estrada deserta, cercada de árvores escuras dos 2 lados. Um lugar que eu nunca tinha visto na vida. Ele desligou o motor. Ficou quieto por um segundo. E aí, sem olhar para mim, sem olhar para os filhos, ele saiu do carro, abriu o porta-malas, jogou nossa sacola com algumas roupas no chão e voltou para o banco do motorista. Eu não entendi. Não conseguia nem falar. Renato, o que você está fazendo? Ele me olhou. Pela primeira vez naquela tarde, ele me olhou nos olhos. E nos olhos dele não tinha amor, não tinha culpa, não tinha nada. Cuida das crianças, Marcelina. E ele foi. O carro sumiu na poeira da estrada. O barulho do motor foi ficando mais longe, mais longe, mais longe, até que não sobrou mais nada. Só o silêncio. Só a mata. Só eu e os meus 4 filhos, no meio do nada, com a noite chegando. Por alguns segundos eu fiquei parada, olhando para o caminho vazio onde o carro tinha sumido. Meu cérebro não processava o que tinha acontecido. Era grande demais, era cruel demais. Mas aí a Fernanda começou a chorar.
E o Theo, assustado com o choro dela, começou a chorar também. E aí o Lucas, meu Lucas de 15 anos, olhou para mim com aqueles olhos de adulto que ele nunca devia ter tido e disse: Mãe, o que a gente faz? E foi ali que eu voltei. Foi ali que a Marcelina voltou. A gente anda, filho. A gente anda. Eu peguei o Theo no colo. A Camila pegou a sacola. O Lucas ficou do meu lado. E a Fernanda enxugou o choro e segurou a mão do irmão. E começamos a andar. O sol estava se despedindo devagar. Aquela luz laranja e dourada foi ficando roxa. Depois cinza. Depois preta. E a noite caiu de vez. Uma noite sem lua, sem estrelas visíveis, com o céu fechado de nuvem. E então começou a chover. Primeiro uma garoa fina, depois uma chuva forte, daquelas que molha até os ossos. As crianças gritaram. Eu mandei todo mundo continuar andando porque parar não era opção. O Theo chorava no meu colo, com o rosto escondido no meu ombro. Eu segurava ele com um braço e abria caminho com o outro. A floresta em volta era densa, escura e cheia de barulhos que eu não queria identificar. Galhos quebrando, folhas se mexendo, coisas que se moviam nas sombras. Mãe, que barulho é esse? A Fernanda perguntou apertando minha mão. É o vento, minha filha. Só o vento. Mas não era. E ela sabia. E eu sabia. A gente continuou andando mesmo assim. Não sei quanto tempo a gente andou. 1 hora? 2? O tempo naquela floresta não existia direito. Era só escuridão e chuva e medo. Foi aí que aconteceu. A Fernanda tropeçou num galho. Caiu no chão. Eu corri para ajudar ela, mas antes que eu chegasse, ela deu um grito. Um grito diferente. Um grito de dor de verdade. Mãe, alguma coisa me mordeu. Eu ajoelhei do lado dela. No breu da noite, quase não dava para ver nada. Mas o Lucas acendeu a lanterna do celular. Ainda tinha um restinho de bateria. E iluminou o tornozelo da Fernanda. 2 marcas, pequenas, vermelhas, cobra. Meu coração parou. Fernanda me olha, fica me olhando. Ela estava pálida. Os olhos dela já estavam ficando pesados. A perna já estava inchando. Eu sabia, Deus do céu, eu sabia que a gente estava longe de qualquer hospital, longe de qualquer ajuda. Eu fiz o que pude. Gritei por socorro. Ninguém respondeu. Rezei. Segurei ela nos braços. Ela me disse com uma voz pequenininha: Mãe, eu tô com sono. Não dorme, minha filha. Me ouve. Não dorme. Mãe, eu tô com frio, Fernanda, fica comigo. Mas ela foi. Devagar, nos meus braços, a minha Fernanda de 14 anos foi embora. Com aquele sorriso que alumiava quartos escuros. Foi embora para um lugar que eu não podia seguir. Eu não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. Não tem palavras no mundo que deem conta daquilo. Era como se uma parte de mim tivesse morrido junto. O Lucas chorava abraçado com a Camila. O Theo dormia, exausto, sem entender nada. Eu fiquei abraçada com a Fernanda por um tempo. Quanto tempo, não sei. Mas chegou um momento em que o Lucas pôs a mão no meu ombro e disse: Mãe, a gente precisa continuar. Ele tinha razão. E era errado que ele tivesse razão. Era errado que um menino de 15 anos precisasse ser forte daquele jeito. Com as próprias mãos no chão úmido da floresta, eu abri uma cova rasa. Cobri minha filha com terra e com folhas. Botei uma pedra para marcar o lugar. E rezei. Rezei tudo o que eu sabia rezar. Depois eu me levantei. Enxuguei as lágrimas. Peguei o Theo no colo de volta e falei para os outros 2. Vamos, precisamos sair daqui. A chuva tinha parado, mas o frio ficou. Andamos mais um trecho, exaustos, encharcados, com o coração partido. E foi o Lucas quem viu primeiro. Mãe, olha ali. No meio da escuridão, lá no fundo da trilha nevão, havia uma luz. Amarelada, trêmula, mas era uma luz. Uma luz de lamparina ou de vela. Não importava. Era luz humana. E pra gente, naquele momento, era a coisa mais bonita do mundo. A gente correu. Ou tentou correr, pelo menos com o que sobrava de força. Era uma casinha pequena. Mais um barraco do que uma casa, na verdade. Com paredes de madeira velha e um telhado de zinco. Bati na porta com força. Tem alguém?
Por favor, tem alguém aí? A porta abriu. Era uma mulher idosa, cabelos brancos, rosto cheio de vincos do tempo, olhos escuros e fundos. Ela nos olhou. Eu encharcada, os filhos tremendo, o bebê no meu colo. E não fez nenhuma pergunta. Só abriu a porta mais. Entra, minha filha. Nunca 2 palavras me fizeram chorar tanto. O nome dela era Dona Lourdes. Ela morava sozinha naquela casinha há muitos anos. Aqueceu a gente com chá e com cobertores. Colocou o Theo numa cama pequena. Arrumou um cantinho para cada criança. E depois, quando as crianças dormiram, ela sentou do meu lado perto do fogo e disse: "Conta pra mim." E eu contei tudo. Desde o começo. Desde o Renato com o olhar frio. Desde o sorriso estranho naquela tarde. Desde a estrada de terra. Desde a porta-malas. Desde a chuva. Desde a Fernanda. Dona Lourdes me escutou sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta um tempão. Depois disse: "Minha filha, o meu filho também me deixou. Saiu um dia e não voltou mais. Faz mais de 10 anos que eu vivo aqui sozinha, esperando um sinal dele. Não sei se ele tá vivo, não sei se tá morto. Só sei que eu acordei um dia e percebi que ele não ia voltar." Ela olhou pro fogo. "Mas eu também não caí, porque cair seria dar razão para quem nos abandonou, e eles não merecem essa satisfação." Eu olhei para ela, e naquele olhar velho e cansado dela, eu me reconheci. Eu vi outra mulher que tinha sobrevivido ao que ninguém devia ter que sobreviver. "A senhora vai deixar a gente ficar?" Perguntei. "Pelo tempo que precisar," ela respondeu. E foi assim que aquela casinha no meio da floresta virou nosso lar. Por um tempo. A gente foi se ajeitando. A Camila ajudava a Dona Lourdes com as coisas da casa. O Lucas aprendeu a plantar, a cuidar da terra, a buscar água. O Theo foi crescendo, dando os primeiros passos firmes naquele chão de terra batida. E eu fui tentando reconstruir alguma coisa por dentro. Não é fácil, não tem manual para isso. Mas a gente vai, né? Vai porque tem que ir. O Lucas, à medida que foi crescendo, ficou mais determinado do que nunca. Com 16, 17 anos, ele já falava em sair, em estudar, em trabalhar. E quando ele fez 18, ele me olhou e disse: "Mãe, eu vou para a cidade. Eu vou mudar as da nossa vida." Eu quis segurar. Quis pedir para ele ficar. Mas eu olhei nos olhos dele e vi que aquilo era maior que os dois. Então eu abracei ele com força, beijei a testa dele e disse: "Vai, filho." E não olha para trás. Ele foi. Os anos foram passando. O Lucas mandava cartas, depois mensagens, depois ligações cada vez mais cheias de esperança. Ele tinha conseguido um emprego numa empresa grande. Estava estudando à noite, estava crescendo. E então um dia, vários anos depois, ele ligou com uma voz diferente. Uma voz que eu nunca tinha escutado nele antes. Cheia de emoção contida, de um orgulho que ele mal conseguia esconder. "Mãe, eu comprei uma empresa." Fiz silêncio. Lucas: "Não é grande coisa ainda, mãe, mas é minha. E eu quero que vocês venham pra cá. A senhora, a Camila, o Theo e Dona Lourdes. Eu quero a família toda aqui." Eu segurei o choro. Dona Lourdes, que estava do meu lado e tinha escutado tudo, apertou minha mão sem falar nada. A gente foi. Trocamos o barraco no meio da mata por um apartamento de verdade. Trocamos o chá de erva cidreira pela segurança de uma vida estável. Trocamos o medo pela possibilidade de dormir sem pesadelo. O Lucas tinha se tornado um homem. E que homem! E foi numa manhã comum, numa manhã que parecia igual a todas as outras, que o passado bateu na porta de novo. Lucas estava na empresa quando 2 jovens chegaram pedindo emprego. Ele foi recebê-los pessoalmente. Tinha esse hábito de conhecer todo mundo. E quando os 2 se apresentaram, o nome do sobrenome fez algo estranho dentro do peito dele. Ele perguntou o nome do pai deles: Renato. Os 2 filhos do Renato com a segunda mulher. 2 rapazes que não tinham culpa de nada, que chegaram ali sem saber de história nenhuma. E Lucas os recebeu com educação, mas falou com clareza: "Eu não posso contratar vocês.
Não é nada pessoal com vocês dois. Mas tem uma razão que vocês vão entender quando souberem toda a história. Alguns dias depois, o próprio Renato apareceu. Mais velho, mais gasto, com aquele olhar que eu teria reconhecido em qualquer lugar do mundo. Ele foi até a empresa do filho e esperou na recepção. E quando Lucas saiu e o viu, os dois ficaram se encarando por um longo tempo. Renato abriu a boca. Filho, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu quero pedir perdão. Para você, para sua mãe, para todos vocês. Lucas o interrompeu. Sem gritar, sem raiva aparente, com uma voz fria e calma que veio de algum lugar muito fundo. O senhor não tem que pedir perdão para mim. Tem que pedir para minha irmã Fernanda. E ela não pode mais escutar. Renato empalideceu. E quanto à minha mãe, continuou Lucas, ela não precisa do perdão do senhor. Ela já se salvou sozinha, sem o senhor. Renato saiu sem falar mais nada. Fiquei sabendo tempos depois que a segunda mulher do Renato também tinha ido embora, que ele tinha ficado sozinho, sem a primeira família que abandonou, sem a segunda que o abandonou, completamente sozinho. Não senti alegria com isso, juro que não, mas senti alguma coisa que eu não sei nomear direito. Talvez seja a justiça, ou talvez seja só o mundo funcionando do jeito que ele funciona, devolvendo para cada um o que cada um plantou. Hoje eu sou a Marcelina. Ainda. Sempre serei. Tenho 43 anos e carrego marcas que não aparecem na pele, mas que eu sinto em cada passo que dou. Carrego a saudade da minha Fernanda, que nunca vai embora, que nunca vai diminuir, que vai ficar comigo até o último dia. Mas carrego também outra coisa. Carrego a Camila, que é médica agora. Carrego o Theo, que estuda engenharia. Carrego o Lucas, que construiu um império de nada. E carrego a Dona Lourdes, que está aqui comigo, tomando chá na varanda, olhando o jardim, completando a família que a vida me deu quando o destino tentou me tirar tudo. Minha história não é de vitória perfeita. É de sobrevivência. É de continuar andando no escuro quando você não sabe o que tem na frente. É de pegar o filho no colo, mesmo quando os braços já não aguentam mais. Se você está passando por algo que parece grande demais, e às vezes a vida coloca mesmo um peso que parece grande demais, eu quero que você saiba. O caminho não vai desaparecer. A floresta vai acabar. A luz vai aparecer lá no fundo.